32, onde a Torá, ela relata que um homem, ele viu uma gangue de anjos. Né? Na verdade, não foi só uma gangue de anjos, ele viu mais de uma gangue de anjos. E ele viu uma gangue em um momento, né, dessa história, que a gente vai usar hoje para explicar Bereshit capítulo 20. E em outro momento ele viu uma outra gangue, uma gangue de anjos. A gente está usando essa expressão para poder dar uma ilustrada, né, dar um tchan diferenciado na nossa parashat, né? Agora, quais são esses momentos que a Torá, né, ela traz essas histórias dessas gangues de anjos, né? Quem que é esse homem? Estamos falando de Yaakov, né? Quando ele sai da Terra Prometida em direção a Harã, onde o seu tio Lavan vivia com as suas filhas, ele estava fugindo de seu irmão Esaú. Estava fugindo de um possível assassinato, né? Que Esaú estava muito furioso com Yaakov e Esaú queria matar Yaakov. Então, a situação que a gente quer chamar a atenção aqui é a situação onde Yaakov, ele estava saindo da Terra Prometida. E nesse sair da Terra Prometida, onde ele vivia, né, com a sua família, ele sonha com uma escada entre a terra e os céus, e tinha anjos subindo essa escada, e também tinham anjos descendo essa escada. Né? Aí muita gente pergunta assim, mas o que isso tem a ver? Qual que é o vínculo, né, que essa porção da Torá ela tem a ver com a história dos filhos rebeldes, né? De filho rebelde, que é o que Bereshit, aliás, o que Devarim, né, 20 vai estar tratando. Yaakov, né, ele vivia em Canaã, com seus pais Isaac e Rivka, e seu irmão Esaú. Então, por conselho de sua mãe, Rivka, Yaakov ele compra a bênção da primogenitura. E Esaú, depois de um certo tempo, ele não fica feliz com essa situação. Né? Então, por conselho de Rivka, sua mãe, Yaakov compra a primogenitura de Esaú, né? E em seguida ele recebe a bênção de seu pai, Isaac, no lugar do seu irmão. Aqui a gente poderia dizer que é um ato de rebeldia, né? Já que a nossa parashat, ela vai estar tratando de filho rebelde. Então, por conta disso, Yaakov, ele necessita fugir de Esaú. Então, ele começa uma fuga. Ali na região da Terra Prometida, onde ele morava com sua família, ele viveu ali a metade de sua vida. Grande parte de sua vida ele viveu ali, e Yaakov era um homem de tendas, né? Então, quando ele foge dali, né, da Terra Prometida, fugindo de seu irmão Esaú, ele passa a noite no Monte Moriá, né? E no Monte Moriá, à noite, ele tem um sonho, né? Ele dorme, ele tem um sonho, e ele sonha com uma escada, né, que ficava entre a terra e os céus, e ali ele viu anjos subindo, malachim celestiais subindo a escada, e outros malachim celestiais descendo a escada. Agora, o que isso significa? Até esse ponto, todo mundo conhece essa história, mas qual é o significado disso? O que isso significa realmente? O que está por trás disso? E o que isso tem a ver com a nossa parashat? Né? Geralmente, a ideia que nós temos dos malachim, né, dos anjos, é que eles vêm do céu. São seres celestiais. Né? Mas o texto aqui, ele está dizendo que os anjos, que os malachim, eles estavam subindo a escada. Então, eles estavam vindo de onde e indo para onde? Eles estavam subindo a escada. E eles não deveriam estar descendo escadas, já que a ideia é que os malachim são seres celestiais, né? Mas esse não é o caso aqui do sonho de Yaakov. Ele separa, literalmente, ali no texto, né? Ele descreve que tinha um malachim subindo, tinha um malachim descendo.
E isso traz à luz, né, um entendimento, né? Jacob estava fugindo de seu irmão Esav. Então, isso traz um entendimento que os malachim, eles nos acompanham em nossa vida, em nossa jornada de vida. E eles existem, né, conforme as nossas ações. Então, cada tipo de atitude que um ser humano tem, essa ação, essa atitude, ela tem o poder de criar ou de trazer malachim para próximo de ti, para fazer parte da sua vida, como se fossem energias que passassem a fazer parte da sua vida, né? Da mesma forma também os shedim, os demônios, né? Eles também acompanham as pessoas de acordo com a maneira que as pessoas agem em suas vidas, atraem o shedim e os shedim, eles passam a ser anexados à vida daquela pessoa e acompanhar aquela pessoa. O fato é que dá para entender que os malachim, né, que sobem as escadas, né, no sonho de Yaakov, são resultados, né, do comportamento de Yaakov na terra de Canaã, na terra prometida, né? E anjos sobem a escada e descem a escada. Então, são resultados de comportamentos, de situações que aconteciam na vida de Yaakov e que iriam acontecer futuramente na vida de Yaakov, né? E os exércitos celestiais, né, os malachim, os shedim, todos os seres celestiais, eles são seres extremamente hierárquicos. E eles são feitos, eles foram criados para dentro de uma hierarquia, eles executarem uma função, eles trabalharem em uma missão. Então, o malar que trabalha numa área que foi feito, foi construído para agir em uma determinada área, em uma hierarquia, ele não pode ser usado em outra, né? Como, por exemplo, nós temos as Forças Armadas, né? Nós temos o Exército, nós temos a Marinha, nós temos a Aeronáutica, né? Uma pessoa que pilota, por exemplo, um navio, ele não está apto a pilotar um avião e vice-versa. Então, cada um dentro da sua área mesmo, né? Além de estar dentro de sua área, os malachim, eles são seres totalmente hierárquicos, né? Na situação de Yaakov, ali, muitos malachim estavam com Yaakov durante o tempo em que ele viveu na terra de Canaã e de acordo com as ações, as atitudes, de acordo com o alahá, a forma de caminhar, a forma de viver que Yaakov tinha ali na terra de Canaã. Então, os malachim, né, essa hierarquia de malar que atua dentro da terra prometida, hierarquicamente, é um tipo de malar muito puro, muito elevado, e esses malachim, que foram criados para atuar dentro da região da terra prometida, eles não andam em outros lugares, em outras terras, eles só atuam dentro da terra prometida, né? Agora, existem outros malachim de outras hierarquias, né? Existem outros seres criados que eles foram feitos para poder agir, atuar em outras áreas, em outras regiões do mundo, fora da terra prometida. Agora, os que atuam na terra prometida, eles não saem da região da terra prometida, eles só atuam ali. Então, essa é a primeira parte, né, para a gente poder aprofundar e entender um pouco mais da nossa Parashat, né? Em Bereshit, capítulo 32, verso 29, tem algo assim que a gente pode até usar para complementar, né, para poder enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento. Bereshit, capítulo 32, verso 29, né? Então ele lutou com o Malar e prevaleceu. Aqui está falando da luta de Yaakov com o Malar. Isso aqui já está em Bereshit, capítulo 32, verso 29. Então ele lutou, Vaiazar, ele lutou com o Malar e prevaleceu. E ele chorou e fez súplicas a ele. Em Betel, o encontraria e ali falaria conosco. Agora essa parte que a gente está buscando no livro de
Rocheia. Rocheia capítulo 12, verso 25. Ou seja, Rocheia está fazendo um comentário de Bereshit, capítulo 32, verso 29. Né? A partir, né, dessa conexão, né, de Oséia 12:5 e Bereshit 32:29, a gente tem um pouco mais de luz a respeito do que aconteceu com Yaakov. Yaakov, ele lutou com o Malar e ele venceu esse Malar. Agora, por que Yaakov ele teve que lutar com esse Malar? Yaakov vem de uma compra de uma primogenitura, ele recebe de forma uma trapaça, né? Ele engana o pai, e então ele recebe a bênção da primogenitura que era para ser de Esav. Né? E aquele Malar que luta com Esav, segundo algumas opiniões, aliás, que luta com Yaakov, é o Malar de Esav. É o Malar que atuava na hierarquia da primogenitura de Esav. Então, quando Esav recebesse a bênção da primogenitura de Isaac, o seu pai, seria um Malar, né, que governaria, que atuaria, que auxiliaria, que ajudaria Esav, segundo aquela brachá específica dentro daquela hierarquia, né? Mas como Yaakov comprou de forma legítima, de forma legal, a primogenitura, e ele conseguiu receber a bênção da primogenitura de seu pai Isaac, Esav ficou furioso. E o Malar de Esav também ficou furioso. Então, o Malar de Esav, ele vai até Yaakov, né? E eles têm ali um encontro, era para ser uma disputa, como se fosse uma guerra, né? O Malar estava cobrando de volta o seu cargo, que estava anexado a Esav, mas Yaakov estava determinado a continuar a ter a bênção do primogenitura, por mais que ele não tivesse nascido primeiro que Esav, né? Então, Yaakov, depois de muito tempo, depois de muita luta com esse Malar, ele segura o Malar pela perna e ele diz para o Malar que ele não soltaria até que ele lhe desse uma bênção, né? Então, o Malar vai dar uma bênção para Yaakov e diz, ó, você não se chamará mais Yaakov, você agora se chamará Israel. Na verdade, ele não está retirando o nome Yaakov, ele está acrescentando o nome Israel, como se Yaakov agora tivesse, vamos dizer assim, tivesse duas almas a mais, né? Uma de Yaakov e uma de Israel, né? Aqui não estamos falando de reencarnação, nem nada do tipo, não, né? Nem possessão, nem passa perto disso. A gente está falando de unção, a gente está falando de brahá, a gente está falando de bênção. Então, quando Yaakov ele luta, né, com esse Malar e ele vence, ele recebe o nome Israel, que geralmente é um nome traduzido para aquele que lutou, né, com Elohim e prevaleceu, ou aquele que luta com os anjos e vence, ou aquele que luta com o mundo espiritual e vence o mundo espiritual. Né? Nós temos uma outra interpretação, né, da palavra Israel, que é Yasar-El, Yah, príncipe poderoso. Né? É uma interpretação. Então, com esse nome celestial recebido, né, Yaakov, então, ele cresce, ele é elevado a um nível espiritual muito grande, né, ao ponto dele ter muita autoridade no reino dos céus e ser muito reconhecido, né, e então ele se tornou um homem muito importante para toda a humanidade e através dele, as 12 tribos de Israel, que abençoam os 4 cantos da terra e todas as famílias, surgiu. Então, daí vem o nome Israel. Dito isso, né? Dito isso, o fato, né, que a gente tem que se ater a ele é que Yaakov ele prevaleceu sobre o seu irmão Esav. Ou seja, Yaakov teve que lutar com o anjo de Esav, teve que vencer até esse anjo para que, de fato, a bênção da primogenitura sobre ele tivesse um efeito espiritual pleno. E Yaakov venceu. E lutar com o Malar, que é muito mais poderoso que a nossa fisicalidade, é muito difícil. Mas Yaakov ele conseguiu vencer. É como se a alma de Yaakov ela crescesse tanto, que ela pulasse para fora e cobrisse o corpo dele como se fosse uma vestimenta, e ele tivesse muita força para vencer esse Malar. Né?
Então, basicamente, nós temos aqui algumas briguinhas, algumas guerras, algumas rebeldias, né? O que acaba tendo muito a ver com a nossa Parashat, né? O fato, então, é que Yaakov, ele venceu, né, o seu irmão Esav, comprando a bênção da primogenitura. Ele venceu o seu pai Isaac, que queria dar a bênção, que daria a bênção para o filho primogênito de fato, que seria Esav, mas ele recebeu Abrahá. Então, olha quantas vitórias que Yaakov ele teve que passar, né? Ele teve que lutar para ele poder ter sua missão cumprida, né? Ele vence Esav, comprando a bênção da primogenitura. Ele vence seu pai Isaac, se passando por Esav e recebendo a bênção da primogenitura. Ele vence o seu sogro Lavã, da casa com as filhas de Lavã, e ele prevalece sobre muitos malachim, em várias situações, né? É óbvio, então, que o nome Yaakov, né, segurado, aquele que segura no calcanhar, ou trapaceiro, enganador, sei lá, existe tantas formas de se traduzir isso, tantos caminhos a interpretar isso aí, né? Mas a questão é que a bênção da primogenitura, ela não teria muitos efeitos, né? Se Yaakov não lutasse com o malar de Esav. E ele obriga o malar de Esav a transferir a bênção da primogenitura dada por Isaac, o seu pai. Só que agora, né, Isaac deu o nome do segundo filho de Yaakov, né? E agora o malar, né, um ser celestial, um ser elohímico, e o malar de Esav confirma a entrega da primogenitura efetiva, física e espiritual a Yaakov, né? Só que no meio de tudo isso, Yaakov ele praticou muitos atos de rebeldia, até mesmo contra o próprio pai, que ele enganou o próprio pai. Ele se passou por Esav. Então, na lei, né, na lei do filho rebelde, né, ele seria morto, né, se fosse para aplicar essa lei, né? Mas é uma lei que, segundo a história do povo de Israel, né, do nosso povo, nunca teve um filho que foi penalizado, né, com essa lei, né? Mas vamos voltar aos sonhos de Yaakov, né? Yaakov, em seu sonho, ele via os malachim subindo as escadas e depois ele via outros malachim descendo as escadas. O que significa? Isso significa uma troca de guarda, né? Então, em um momento em que Jacob estava fugindo de Esaú, estava mudando de território, estava saindo da terra prometida e indo para Harã, onde morava o seu sogro Lavã, né? Os anjos terrenos, vamos dizer assim, né, os que já estavam ali na terra com Jacob, eles subiram a escada para os céus, né? E os malachim, né, de outra hierarquia, estavam descendo as escadas para dar continuidade ao acompanhamento de Jacob para fora de Canaã. Então, os malachim que atuavam dentro de Canaã, eles, quando Jacob ia sair de Canaã, eles voltaram para os céus. Então, outros malachim descem, que são os malachim que podem andar fora da terra de Israel, que podem acompanhar uma pessoa fora da terra de Israel. Baruch Hashem, acredito que até aqui tenha sido muito claro, né? Então, Jacob, ele caminha, né, até chegar à casa de Lavã, e lá ele encontrou Lavã, e trabalhou por 21 longos anos para Lavã, casou com duas filhas, né, teve que pagar 7 anos para cada uma, e Jacob ficou rico. Ele chegou lá pobre, porque depois que ele fugiu de Esaú, ele teve que ficar pobre, né, e lá, milagrosamente, né, mesmo tendo um sogro ambicioso, trapaceiro, egoísta, né, no caso de Lavã, né, Yaakov também vence Lavã, e ainda casa com as duas filhas de Lavã. Então, Yaakov, ele tem uma jornada de muitas guerras, ele tem uma jornada de muitas vitórias, né, tanto vitórias aqui no mundo físico, como vitórias no mundo espiritual, por isso que ele recebe o nome Israel. Mas Jacob era um homem de quê? Era um homem de tendas.
né? Depois desses 21 anos, então, né? Yaakov, ele sai da casa de Labã e ele vai retornar agora de volta para a terra de Canaã. Ou seja, ele sai de terras comuns e entra na terra Kadosh. E o que tem que acontecer? O que ele vê quando ele está chegando perto da terra Kadosh, perto da terra de Israel, perto da terra prometida? Quando ele cruza a fronteira de uma região comum e ele entra dentro da terra, dentro da terra prometida, que é o solo Kadosh, ele vê um acampamento de Malachim, um acampamento de anjos do lado de dentro da terra prometida. Só que ele vem trazendo outros Malachim com ele. Lembra aqueles que desceram a escada? Então, Yaakov, fora da terra prometida, né, como ele praticou, ele continuou estudando Torá, ele continuou sendo um homem de tendas, ele traz ali os Malachim que desceram as escadas e provavelmente muitos outros Malachim que ele anexou a ele por conta do Alahá, da maneira dele viver. Bereshit capítulo 28, verso 2 e 3. Perdão, Bereshit 32, né, verso 2 e 3. Então, novamente, né, nessa situação, nessa chegada à Terra Prometida, né, ele vê um acampamento de Malachim. Quando ele sai, ele sonha com a escada de Malachim subindo e Malachim descendo. Agora, quando ele retorna, ele já encontra um acampamento de Malachim. Provavelmente, né, a gente poderia conjecturar, provavelmente os Malachim que tinham subido a escada desceram para encontrar com ele. Era um acampamento dos Malachim que fazem parte da guarda celestial de Yaakov. E nós temos os nossos Malachim. Isso acontece com todos nós, né? Então nós temos lugares sagrados em nossas vidas, lugares kadoshim, né? Como nós temos lugares profanos, nós temos pensamentos puros, pensamentos impuros, nós vivemos em domínio espiritual, em domínio material. Então, a gente vive em um mundo comum. Hoje, na Galut, no exílio, nós estamos em um mundo comum, mas mesmo nesse mundo comum, né, que nós, através do cumprimento das mitzvot, da fidelidade ao Eterno, da Emuná, a gente acaba atraindo, produzindo e agregando muitos malachim à nossa vida. Então, tem os malachim que atuam em cada um desses lugares sagrados e profanos, espirituais e materiais, em todas as áreas de nossas vidas. Né? Então, hoje, no exílio, nós estamos vivendo no mundo comum, no mundo profano. Mas nós também deveríamos viver em tendas de estudo, mesmo fora de Israel. Nós temos que viver em tendas de estudo para aprender a Torá. E nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, né, nós vivemos para sustentar nossas famílias. Mas também nós devemos viver para sustentar uma vida espiritual. Nós temos que ter as duas coisas, ser Yaakov, material, e ser Israel, espiritual. Né? E para qualquer lugar, né, que caminhamos, né, os malachim vão junto conosco, sem sombra de dúvida. Ou, né, dependendo do alahá, do modo de viver, né, de uma pessoa, quem vai junto são os shedim, que há nos livros disso. Descumprir o Torá, não importa qual é a desculpa, qual é o argumento, o que vai se ajuntar são os shedim, são os demônios. E os demônios vão acompanhar essa pessoa. Então, existem malachim hierárquicos em cada campo de nossa vida. Né? E nós temos também a impressão, né, por conta disso, a gente não vê esses malachim, né? Então, nós temos a impressão que a espiritualidade, que tem uma vida espiritual ou espiritualizada, né, obviamente com inteligência, com sabedoria, né, não é com fantasia, emoção, etc. Né, mas nós temos a impressão que a espiritualidade, né, que é uma barreira ao envolvimento com o mundo material, né, e não é bem assim. E
Outra impressão é que as coisas materiais, não, se eu for uma pessoa que eu sou apegado ao materialismo, esse materialismo ele pode bloquear as ações espirituais. Mas não é bem assim. Nós temos que ser materialista? Sim. A gente vive em um mundo material, nós dependemos dele, a nossa vida depende de materialidade. Mas eu também preciso da espiritualidade. Eu preciso ter os dois, como Israel, como Jacob, sendo uma pessoa, né, que recebeu o nome espiritual e o nome físico, o nome de nascimento. O nome de nascimento espiritual, Israel, e o nome de nascimento físico. Então nós precisamos desses dois mundos. E o fato é que os malachim, né, eles operam dentro de seus limites hierárquicos. Eu tenho que entender isso. O malar, quando ele é criado com uma função. Ele tem ali a sua missão. Isso está dentro da essência dele. Ele não vai ficar mudando, escolhendo outras coisas e outras missões. Não, ele não vai fazer isso. Da mesma forma que uma mosca não vai viver igual uma abelha. Você sabe que o lugar da mosca, a natureza dela, ela foi criada para um outro lugar, não para as flores. Embora, se ela quiser comer mel, ela pode comer mel. Mas o ambiente normal de uma mosca não é o mesmo ambiente, não é o mesmo estilo de vida, né? Não é o jeito de trabalhar de uma abelha. É diferente. Os malachim também têm essas características. E assim também como existem os malachim, né, para as coisas kadosh, também existe o shedim para as coisas impuras, né? E são diversas hierarquias, tanto para shedim como para malachim, né? E nós temos que lembrar também, além de tudo isso, isso para a nossa vida prática, que no nosso mundo, né, que na nossa existência, né, na existência humana, existem três tipos de ambiente. Existe um ambiente kadosh, regulamentado pela Torá, onde fala o que pode, o que não pode, o que não é, o que é puro e o que é impuro. E existe o neutro, ou o permissivo, onde você tem que ter um tipo de julgamento para que você não caia para a profanação. E o terceiro é o mundo impuro, que claramente a Torá declara aquilo impuro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos esses três ambientes. Nós temos o ambiente kadosh, nós temos o ambiente neutro ou permissivo, e nós temos o ambiente impuro. Eu tenho que saber viver nesses três ambientes. É lógico que o impuro a gente tem que evitar, né? Como, por exemplo, dando assim como exemplo bem prático mesmo, existe isso em termos de hierarquia, né? Existe a diferença muito clara para nós entre o dia de Shabat e os dias da semana, que são os dias, a gente pode dizer, dias profanos, dias comuns. Então, a maneira que um israelita ele vive no dia de Shabat é totalmente diferente da maneira que ele vive nos 6 dias da semana. Nos 6 dias da semana ele acende fogo, ele faz negócio, ele carrega as coisas de um lugar para o outro, né? Ele cuida das coisas profanas, das coisas comuns. Mas no dia de Shabat, as leis, as regras que tornam o Shabat um dia kadosh são diferentes. Então, isso significa que os malachim de Shabat são diferentes dos malachim do dia da semana. Isso não, agora, não quer dizer que os malachim da semana não podem participar do Shabat como nós, né, seres humanos. A gente vive 6 dias da semana lidando com o mundo, né, com coisas comuns, com coisas profanas, e no Shabat nós guardamos o Shabat. Os malachim podem, sim, com certeza. Baruch Hashem. E é muito curioso, né, muito curioso a gente notar que os malachim que atuam exclusivamente, né, dentro do território da Terra Prometida, eles não saem para outros lugares, como mencionado anteriormente. Né? Mas quando retornamos à Terra Prometida, quando Yaakov ele retorna à Terra Prometida, os malachim, né, aqueles que nós produzimos
através de nossos méritos, através da Teshuvá, do estudo da Torá, através da Tzedakah, mesmo no mundo profano, eles se ajuntam com os malachim, que fazem parte da Terra Prometida. Então, é um ajuntamento, é uma soma. Né? Eles não ficam de fora. Isso é algo importante da gente saber. Agora, Yaakov, né? A gente voltando ao tema da nossa Parashat, Yaakov, ele teve, até aqui ele tinha tido seus filhos, né? 12 filhos, né? Uma filha, Diná, né? Que ela, ao chegar na Terra Prometida, ela começou em Shechem, né? Ela queria ver como é que as pessoas faziam, né? Como é que as moças viviam, e ela ficou curiosa. Com certeza, o conselho do pai, né? A ordem do pai não era essa, mas ela, vamos dizer que ela teimou, ela foi rebelde. Ela foi uma Bat Mardenit Umorá, uma filha rebelde. Ela foi professora de si mesma, não ouvindo os conselhos do pai, e ela acabou sendo estuprada por um estrangeiro, como resultado da rebeldia dela, né? Aí depois os outros filhos de Jacó, praticando mais um ato de rebeldia, né, sendo filhos rebeldes, eles vão lá e matam o estuprador, né, e o povo daquela cidade, né, o povo daquele estuprador. Então Jacó, ele é desobedecido, né, por várias maneiras por seus filhos. Então existem várias situações de rebeldia contra Yaakov. E a nossa Parashat, ela está tratando de filhos rebeldes, né? Um Ben Sorar, o Moré. A gente poderia muito bem traduzir, né? Um filho da sua própria instrução. Um filho rebelde da sua própria instrução. É aquela pessoa que não sabe ouvir conselhos, aquela pessoa que não estuda, aquela pessoa que não quer aprender com outras pessoas, com pessoas mais sábias, mais responsáveis, mais humildes, mais trabalhadeiras. É aquela pessoa que é professor de si mesmo. Até parece, né, que quando você é professor de você mesmo, você é livre. Muito pelo contrário. Quando você se torna escravo de você próprio, é a pior escravidão que existe, é a mais comum que tem. Né? Por que o faraó era o faraó? Porque ele era o mais escravo de todos, ele era escravo dele mesmo. Ele era escravo das coisas que ele acreditava. Né? Agora, já Moshe, né, Moshe Rabbeinu, ele era escravo do Eterno, da liberdade que o Eterno dava. Né? E na história de Israel, né, durante toda a história de Israel, não se tem notícias de que algum filho, um filho rebelde, né, um Ben Sorá do Moré, que ele tenha sido executado por sua rebeldia, que ele tenha sido condenado à morte. Nós não temos essa informação. Né? Agora, se o Eterno deu essa lei, né, de executar o filho rebelde, agora, não faz sentido. Ele dá uma lei que nunca vai ser cumprida, né? Nunca vai ser praticada por ninguém. Agora, se não vai ser praticada por ninguém, por que o Kadosh, então, ele dá essa lei? Né? Por qual razão ele dá essa lei? Assim como os malachim, eles têm duas hierarquias básicas, né? Existem malachim para assuntos profanos, existem malachim para assuntos kadoshim, duas hierarquias básicas. E tudo mais na nossa vida tem dois lados, né? A Torá também ela tem dois lados. Então é por isso que ela nos dá algumas leis que literalmente, né, a uma visão literal, ela é um pouco estranha, já que nunca vai ser cumprida. Né? Então a Torá ela tem um lado visível, um lado literal, ela tem um lado invisível, um lado espiritual. Isso no mesmo texto, na mesma linha que você vai ler. Então, assim como a gente tem um corpo físico, né, nós temos uma alma também. Nós temos pensamentos ocultos, falas que nós fazemos com nós mesmos, que ninguém escuta, nos seus pensamentos, e nós temos essa fala, essa fala que sai o som e as pessoas podem ouvir, que são pensamentos revelados, né? Você pensa e sai pela boca. Então nós temos dois lados também, né?
Tudo que está escrito na Torá, né, todas as linhas, todos os textos, todas as coisas que estão escritas na Torá, contém um lado visível e contém um lado invisível. Então, o lado visível da Torá, o lado literal, aquele que você olha assim e você lê, qualquer pessoa pode ter acesso a esse lado visível da Torá. Agora, a Torá, ela tem um lado invisível no mesmo texto. Agora, não é qualquer pessoa que vai ler aquele texto e vai ter acesso ao que está por trás daquilo ali. Não é qualquer pessoa. E a Torá, ela fala de leis, ela fala de comandos, né? A Torá, ela fala de muitas coisas, né? E algumas pessoas entendem de uma forma, outras pessoas entendem de outra forma. Algumas pessoas tomam o que está escrito como um estilo de vida, outras como uma essência, né? Uma essência existencial. Ela tem que ser daquela maneira, ela tem que absorver aquilo e ela tem que ser daquele jeito ali. E tudo isso está além de tempo, espaço, de materialidade, de sentimento, de emoção, de raciocínio, está muito além disso, está muito além da nossa compreensão. E assim é o conhecimento, né? O saber, ele não está preso nem em espaço, nem a tempo, nem a matéria. Não. A sabedoria, o conhecimento, a informação, ela não depende das coisas materiais. Elas simplesmente são. Acontecendo, sendo uma memória o que vai acontecer, né? Por isso, né, além de termos a missão, né, de trazer a presença elohímica ao mundo, né, o nosso maior prazer é conhecer Elohim. É assim como uma esposa, ela conhece o seu marido. Quanto mais conhece, mais se apaixona, né? E tem que ser assim. Então, a Torá, ela contém muitas informações, de muitas leis. Ela tem muitas instruções éticas, né? E ela tem muitos relatos históricos. E tudo com significado espiritual, né? A essência da Torá, a Torá, ela é o caminho, né? Que ela mesma nos oferece, né, para que a gente possa chegar ao seu autor. Então, qual é a função da Torá? Por que nós estudamos Torá? Porque a Torá, ela vai nos levar até o autor dela. Ou seja, a gente vai conhecer o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador da própria Torá. Baruch Hashem. Então, tanto o lado escrito, né, como o lado interno da Torá, o lado espiritual, são válidos. E quando nós envolvemos as nossas faculdades de nosso corpo, né, e o corpo, ele costuma querer limitar, né, a participação da alma, e é fácil ver a Torá, né, como um mistério, né, surpreendente sobre um livro de lei, de ética, de história. É muito fácil, né? E com toda essa facilidade, pode acontecer também de quem vai ler, vai estudar e se envolver nos mistérios da Torá, se envolver nas leis da Torá, nas histórias da Torá, essa pessoa acabar sendo inspirada, né, pela palavra elohímica. Ela pode ser inspirada pela palavra, como ela também pode ser, ela pode se enganar, né? Ela pode esquecer de quem que é aquela inspiração elohímica. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Muitas pessoas acabam esquecendo que tem um autor e que tudo que está escrito ali é para que a gente alcance e chegue a conhecer aquele autor. Muitas pessoas se perdem tanto nas histórias, nas profecias, nas leis, na ética, nos mistérios da Torá, que o autor ele desaparece no entendimento dessa pessoa, ele deixa de ser o objetivo de encontro, né? Mas geralmente pessoas que perdem esse caminho, geralmente tem um grau de vaidade, um grau de ego,
Complicado isso aí. Então, é possível absorver todas as informações da Torá e perder a sua santidade, a sua kadoshidade. Muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas estudam muito a Torá e elas se perdem espiritualmente. Ser enriquecido de conhecimento, né, e não ser tocado pelo autor, isso é algo muito triste. E é possível. É possível concordar com a Torá, mas continuar fazendo as coisas de acordo com o mundo. Isso não é um tipo de rebeldia? É totalmente possível envolver-se, isso acontece muito, em debates a respeito da Torá e ignorar a Torá. Virar um debate de achismos, um debate de opiniões. É muito comum isso. Então, muitas pessoas acabam usando a Torá, montando estudos de Torá, para defender as suas próprias ideias, mas usando ela como embasamento para as próprias ideias. Não devia ser o contrário? Isso acontece. Né? Pessoas não discutem a Torá e pessoas, né? Vamos pôr um E na frente, né? E tem pessoas que não discutem a Torá para ignorar o autor da Torá e para enaltecer a elas próprias. Também não é um caso de rebeldia? Né? Então, quando um estudioso nato, convidado, aperfeiçoado, provado, lapidado, amassado, quebrado e aprovado por Elohim, né? Quando um estudioso nato da Torá, ele percebe que não há valor prático para o estudo de uma porção da Torá, ele fica apenas com um motivo para estudá-la. Então, quando um estudioso nato da Torá, ele percebe que não há valor prático para manter um estudo de Torá com um grupo ou uma porção dada, de estar dando-lhe as aulas, aí chega num certo tema, as pessoas não se interessam pelo tema. Ele só vai ter um motivo para continuar estudando, porque é assim que um estudante nato de Torá estuda, mesmo que as outras pessoas não se interessem pelo estudo, ele vai continuar estudando. Né? Então, quando isso acontece, ele fica apenas com um motivo para estudá-la. Né? A sua consciência, a própria consciência de que a Torá ela é um meio, né? ela é um meio através da qual, né, nós, todos os alunos, né, mesmo o Moré, ele continua sendo aluno de Torá, ele é um meio para ele se conectar com o seu autor, ele sabe disso. Por mais que as outras pessoas ignorem isso, mas ele sabendo disso, ele não vai parar de estudar Torá, ele vai continuar, mesmo que as pessoas não estudem, mesmo que elas não participem. Mas ele vai continuar, e ele continua. E quando os demais, que na verdade muitos são espectadores, não alunos, não estudantes, eles não se movimentam, eles não se movem, eles não atuam, eles não participam, e fica uma grandiosidade, né? Isso acaba virando uma grandiosidade no ato do estudioso em destruir o objeto da profanação, que é o quê? Que é o estudo. Então, o que o estudioso vai fazer? Já que os alunos, né, aliás, já que os espectadores estão profanando, porque quando você está recebendo a instrução da Torá e você não dar ouvidos e nem dar a boca depois, a voz, é uma forma de profanação. Então, o que o estudioso nato da Torá ele vai fazer? Ele vai ter que destruir o objeto da profanação. Né? Moshe, quando o povo de Israel fez coisa feia, foi rebelde, né? Moshe quebrou a Torá
na cara dos estudantes de Bezerro de Ouro. É tão mais gostoso estudar o Bezerro de Ouro, é tão mais empolgante. É profecia, é conspiração, é ciência, é vacina, é um monte de coisa que mexe com os nervos das pessoas, com as expectativas, com as esperanças, com a emoção, com os sentimentos. As pessoas se prendem, amarram a sua carne e a sua gordura nesse tipo de coisa. Estudantes de Bezerro de Ouro. Mas os filhos rebeldes também se calam. Então aqui nós encerramos esse estudo, né? A gente vai dar continuidade a esse tema, talvez no grupo lá do Telegram. Né? E desejo a todos vocês um Shavuot Tov e até o próximo Shabbat. Shalom, shalom.